Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 em diante, propriamente até o 37. A nossa parábola de hoje é a parábola do bom samaritano. É uma parábola muito conhecida por todos nós, né, irmãos? Não é? Mas tem ricos ensinamentos para a gente aqui. Todos acharam? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus afirmou: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus responde assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: O que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai e procede tu de maneira semelhante. Amém? Irmãos, aqui na minha tradução, eu não sei se ela apareceu para vocês aí, advogado da lei, né? Mas pode-se entender como um intérprete da lei, ou um escriba, um doutor da lei, são as mesmas pessoas. Bom, a parábola que Jesus conta aqui, ela surge após um intérprete da lei, né? Um doutor da lei, perguntar a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. É interessante observarmos a astúcia desse personagem aqui, que está indagando Jesus sobre uma questão tão comum e tão peculiar para todo o judeu, né? E principalmente para ele, sendo um intérprete da lei, sendo um professor, um escriba, um teólogo, não é? É lógico que, doutrinariamente, ele sabia muito bem o que fazer, não é?
Mas na realidade, esse intérprete da lei, esse doutor da lei, que esses homens eles eram estudiosos, né, da lei, da Torá, e o serviço deles era interpretar a lei, ensinar ao povo como deveria obedecê-la, não é? E tratava-se de um teólogo judeu com autoridade na lei de Deus, na palavra de Deus. Esses especialistas da lei, eles tinham foco na interpretação da mesma, e eles eram também responsáveis por copiá-la e conservar as escrituras. Portanto, eram homens cujo seu ofício os fazia grandes entendedores da lei de Deus, não é? E aí uma pergunta, ele se achega a Jesus com uma pergunta capciosa, né? Porque de fato essa pergunta ela não foi sincera, porque ela foi feita de verdade no intuito de colocar Jesus à prova, de prová-lo, né? É lógico que por parte deste grupo que perseguiu Jesus de uma forma muito forte no seu ministério terreno, eles foram perseguidores ferrenhos do ministério público de Jesus. Então, na tentativa de desacreditá-lo como um ensinador, como um mestre que Jesus era, porque haja vista que ele já havia sido reconhecido pela população, né, ali das cercanias, principalmente daquela região da Galileia, né, como um grande mestre. E é lógico que eles procuravam encontrar algum erro em Jesus, né? O fato da pergunta em si não era aprender de Jesus, era realmente tentar fazer com que Jesus desse uma resposta que não fosse a contento da religião judaica, para que eles pudessem ter motivos maiores ainda para poder prejudicá-lo. Bom, esses homens, eles ensinavam, e justamente isso ia de encontro àquilo que Jesus ensinava e pensava. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso, mas eles ensinavam que a vida eterna ela era alcançada por meio da obediência das leis, né? E pelo cumprimento dessas leis. Então Jesus, ele tinha entre os escribas a reputação de um judeu que não levava muito a sério os ensinos dos doutores da lei, dos escribas, né? Porque já em 2 ou 3 ocasiões, se não me falha a memória, que estão relatadas aqui ainda no Evangelho de Jesus, que foi escrito por Lucas, Jesus já havia confrontado justamente esses homens, né? Esses doutores da lei. Então, eles estavam, como se popularmente dizemos, eles estavam com Jesus atravessado, não é? E eles estavam buscando, é lógico, meios para que eles pudessem prejudicar Jesus. E o meio pelo qual eles tentavam, e isso aconteceu 2 vezes anteriormente, vai acontecer outras vezes mais lá na frente ainda nos relatos de Lucas, é fazer com que Jesus pudesse falhar ou tropeçar, né, nos ensinos rabínicos da lei, né? E aí eles desejavam realmente pegar Jesus em algum erro, e aí vem essa pergunta, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, esta é uma pergunta que seria respondida satisfatoriamente para esse doutor da lei por qualquer judeu leigo, né? Esta é uma pergunta que seria também respondida satisfatoriamente por qualquer membro de uma igreja cristã que tem um compromisso com o Senhor e que conhece, né, a lei de Deus. Mas é lógico que para entender esta pergunta, nós precisamos saber primeiro o que é vida eterna. Porque nós não podemos interpretar vida eterna
dentro de uma perspectiva rasa, não é? Porque quando nós falamos de vida eterna, o que vem às nossas mentes? Vida eterna é uma vida sem fim. Eternidade é algo que não está preso ao tempo, nunca acaba, não é isso? Vida eterna é isso, mas não só isso. Quando se fala de vida eterna, ela não é somente uma vida sem fim. Porque viver para sempre como nós vivemos neste mundo presente, talvez eternamente não seria agradável. Tamanhos de sabores que nós enfrentamos, né, neste mundo. Agora, a vida eterna é uma vida sem fim, mas é uma vida com qualidade, é uma vida perfeita, é uma vida sem pecado, é uma vida de pureza, de felicidade eterna, é uma vida com ausência de dores, de sentimentos ruins, que ainda permeiam a nossa vida terrena. Eu diria que uma vida eterna, dentro da perspectiva divina, é uma vida sem altos e baixos. Amém, meus irmãos? Porque de fato nós bem sabemos, e isso é sabido de todos, não é? Que as nossas vidas, elas têm altos e baixos, não é assim? Momentos bons, momentos ruins, alegrias, tristezas, isso faz parte, né, da vida do ser humano. E até as dificuldades, as adversidades, isso são ônus do viver, né? Nós temos os bônus de viver e temos o ônus, né? Uma vida eterna com Deus, dentro dessa perspectiva aqui, em que o doutor da lei pergunta a Jesus, é uma vida sem o ônus do viver, né? É a vida só com o bônus do viver, né? Isso nós só vamos ter realmente, né, lá na glória com o Senhor. Então, essa é a vida eterna que o doutor da lei está aqui indagando Jesus, não é? No versículo 25. Mas no versículo 26 e 27, Jesus, com muita sabedoria que lhe é própria, olha o que ele diz. Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, algumas versões de todo o seu entendimento, que é a mesma coisa, e depois amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus, ele responde ao intérprete da lei, aqui ao doutor da lei, com uma outra pergunta, né? Ele diz assim: olha, o que está escrito na lei? Como que tu a interpretas? Porque você sabe muito bem o que está escrito na lei. Qual que é a tua interpretação de herdar vida eterna? E aí ele, muito sabiamente, conhecedor da lei, não é, de Deus, ele vai lá no âmago da questão, ele vai lá e cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que é conhecido pelo judeu como a Shema, não é? A Shema eles utilizam esse texto como uma oração judaica que é feita 2 vezes ao dia. Eles fazem pela manhã e depois eles fazem também à noite. Todo judeu ortodoxo faz isso, ainda hoje, eles praticam a Shema. Shema é uma declaração de fé, não é? Ela eu diria que é uma proclamação da unicidade de Deus, principalmente em tempos que nós temos que observar que isso foi escrito, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, foi escrito numa época em que existiam muitos deuses, em uma época em que havia um pluralismo religioso muito grande, né, no mundo. Então, era uma declaração do Deus único, do monoteísmo israelita, tá? E aí, eles faziam. Então, a Shema a palavra Shema quer dizer ouvir, ouça, era uma ênfase para a atenção daquilo que seria dito. E aí ele vai lá e diz: olha,
é isso aí que tem que ser feito, ó. Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Ou seja, dentro desse texto de Deuteronômio que foi citado pelo doutor da lei, a lei de Deus ela pode ser resumida em uma palavra: amor. Amém, meus irmãos? A ênfase está no amor. É até interessante, e vocês observarem, eu gostaria que vocês fizessem isso, nós não teremos tempo nem de examinar o texto, mas marquem aí Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 ao 17, que é o texto bíblico em que fala sobre os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e vocês observem, e vocês, quando lerem o texto, que os primeiros 5 mandamentos do Decálogo, eles ensinam amor para com Deus, e os outros 5 têm a ver com o amor para com o próximo. Então, a lei de Deus, ela é norteada em sua essência pelo amor. O doutor da lei aqui, o advogado da lei, o intérprete da lei, sabia muito bem disso, não é? Nós não sabemos o tempo em que essa discussão se deu, mas nos parece que ele foi enfático em responder. Ele tinha o texto e a resposta na ponta da língua, não é? Agora, esse doutor da lei, ele vai além ainda. Ele responde Jesus, né, citando ainda Levítico 19, versículo 8, que diz que enfatiza essa questão do amor ao próximo, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está tudo certinho. E a discussão poderia ter sido encerrada aí, mas só que não foi assim que aconteceu, não é? Porque no versículo 28, Jesus dá a certeza daquilo que ele disse, que está correto, né? Jesus diz assim: então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Eu acho que isso deveria encerrar a questão. Mas o que nos parece é que esse doutor da lei, ele queria estender o debate, não é? E aí ele diz no versículo 29: ele, no entanto, se instindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Bom, irmãos, Jesus ele concorda com a resposta, né, do doutor da lei. Viver com amor é realmente a própria essência do significado da vida no reino de Deus, não é? Esse imperativo de Jesus, ou seja, o verbo conjugado no imperativo, numa ordem, Jesus diz: olha, faze isto, né? Isso significa, mantenha-se sempre assim, adote um estilo de vida marcado pelo amor incondicional a Deus e ao próximo. É assim mesmo que você tem que fazer. Faze isto e viverás. Mas o doutor da lei, ele se dá conta que parece que a situação se inverteu. Agora é Jesus que o coloca à prova. E aí ele vem com uma outra pergunta, que é a que nós lemos no versículo 29. É muito característico de grupos judaicos, principalmente os grupos judaicos do primeiro século, sejam eles fariseus, saduceus, outros grupos que às vezes não tinham vínculo com a religiosidade em si, mas com o governo, como os herodianos e tantos outros. Era comum, e os fariseus eles pensavam assim também, né, que eles consideravam apenas o outro fariseu como o seu próximo, ou seja, as pessoas do mesmo grupo que eu faço parte, estes são os meus próximos. Essas pessoas que convivem comigo no mesmo grupo, que pensam igual a mim, estes são os meus próximos. Isso era um sentimento que estava enraizado no povo judeu, não é? Mesmo em relação a períodos antigos do Velho Testamento, né? Quando nós observamos, por exemplo,
depois da divisão das tribos, né, depois que eles chegam em Canaã, lá na terra de Canaã, que está lá relatado em Juízes, depois do início, né, da conquista de Canaã. A gente observa que houve uma fragilidade muito, mas muito grande por parte da nação de Israel, porque eles não se apresentaram como nação quando chegaram lá nas terras em Canaã. O que nós víamos era uma confederação dividida de tribos, né? Cada um se importando com aquilo que dizia respeito à sua tribo, não é? E por muitas vezes, embora nós possamos pensar que a conquista da terra foi uma coisa unida entre as 12 tribos, por muitas vezes, cada tribo que pegou a sua parte da terra teve que enfrentar o seu inimigo sozinho, dentro dos limites em que a sua terra estava. Então, a nação muito dividida e esse sentimento de cada um cuidando do seu, e protegendo o seu e velando pelo seu, era algo muito característico do povo judeu. E isso se estende historicamente, né? E principalmente no primeiro século, quando nós chegamos num momento da história em que o povo judeu está tão fragmentado entre os seus grupos religiosos, principalmente, é a mesma coisa. Então, para o fariseu, o próximo dele era um outro fariseu. Mas Jesus já havia ressaltado o caráter superficial dessa interpretação em um outro texto aqui mesmo em Lucas. Eu gostaria até de ler com os irmãos, está em Lucas 6. Um pouquinho mais para trás aí, se vocês virarem umas páginas aí, Lucas capítulo 6, esse aqui eu marquei, hein? A partir do versículo 27. Dá uma olhada como o pensamento de Jesus em relação a essa questão de próximo, de pessoas, é muito diferente do pensamento desses grupos religiosos e do judeu do primeiro século. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente, aos que te bate numa face, oferecei-lhe igualmente a outra, e ao que tirar a tua capa, não impeças de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amai os que vos amam, que galardão pode haver nisto? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda, se emprestais àqueles a quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receberem retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto Ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Amém? Observe, irmãos, que essa fala de Jesus, ela está totalmente fora do contexto real da vida relacional de um judeu, não é? Eles sempre foram muito separatistas, não é? E Jesus, eu imagino que essa parábola do bom samaritano, é lógico, e a gente vai ver isso, causou um choque muito grande para eles por alguns motivos. Eu imagino que essa fala de Jesus no capítulo 6 aqui de Lucas também deve ter causado um choque muito grande, porque para nós escutarmos Jesus falar isso, embora que muitos de nós também não praticamos isso,
né? E eu lendo esse texto, pastor, eu via algumas deficiências em mim em relação a isso, né, que precisam ser melhoradas. Agora, que dirá um judeu lá no primeiro século, com toda a sua bagagem separatista, escutar esse negócio de Jesus, de amar inimigo, né, ainda que vivia um período político de conflito muito grande, por estarem sendo subjugados por uma nação inimiga, e escutar tudo isso de Jesus e aceitar isso numa boa, não era tão fácil assim, não é? E aí, Jesus vai começar aqui a falar com esse camarada e expor para ele e chocá-lo, não só a ele, mas aos seus ouvintes, em relação à questão de quem era o próximo. Ele queria saber quem era o próximo dele, né? Quem é o meu próximo? Então, ante a essa pergunta, é que Jesus, ele vem com a parábola que ele conta, que é conhecida por nós como a parábola do bom samaritano. Versículo 30. Acompanhe aí. Diante do que Jesus responde assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar observando aquele homem, melhor dizendo, passou de largo. Bom, primeiro Jesus, ele está contando uma história, ele vai inserir nessa história, são 3 personagens, não é? Na realidade 4, mas o primeiro personagem que aparece, o ladrão, ele não está em foco dentro daquilo que Jesus queria extrair de ensino para aqueles ouvintes dele, principalmente para o doutor da lei. Então vamos trabalhar com a ideia de que Jesus tem aí 3 personagens principais que representam a parábola. O rapaz lá que está até aqui, onde nós lemos, o que foi ferido, o homem que está ferido no caminho, o sacerdote e o levita, não é? Mais à frente ele vai inserir o outro personagem, não é? Bom, e ele está dizendo que esse homem, ele descia, não é? Ele vinha, né? O texto diz que ele descia de Jerusalém para Jericó, não é? Essa estrada, já no primeiro século, era uma estrada muito perigosa, continua sendo ainda, depois vocês podem fazer suas pesquisas, mas ainda essa estrada é uma estrada complicada, perigosa, né? Então, já no primeiro século ela era muito perigosa, era uma estrada por onde passavam muitos viajantes, e também muitos religiosos, né? Principalmente sacerdotes, que conviviam nesse vai e vem de Jerusalém para Jericó, porque eles oficiavam no templo de Jerusalém e tinham vamos se entender assim mais ou menos como uma colônia, uma comunidade em que os sacerdotes eles desciam para a cidade de Jericó para descansar e repousavam por ali, alguns deles até moravam em Jericó, não é? Então era uma estrada muito perigosa, era uma estrada repleta de desfiladeiros. O que é um desfiladeiro? São passagens estreitas no meio de montanhas, não é? Então essa era a geografia, né, daquele local. Tinha muitas curvas repentinas e era justamente nessas curvas, né, que se faziam a rota do paraíso dos assaltantes. Eles ficavam lá, tanto para roubarem não só pedestres que passavam por lá, mas há muitos casos de ataques a caravanas e tudo mais, tá? Mas era uma estrada muito perigosa na época, não é? O texto diz que eles roubaram daquele homem tudo, não é? É assim que diz aqui na minha tradução. Diz assim: depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Então esse homem da história de Jesus,
Ele teve todos os seus pertences, os seus bens roubados, ele foi espancado, ele foi abandonado, quase morto, e ele estava ali jogado, contando simplesmente com a misericórdia, com o exercício de misericórdia de alguém que passasse e pudesse socorrê-lo, não é? O que não acontece com as duas primeiras personagens que passam, né? Provavelmente, quando o texto diz que roubaram tudo, isto era muito comum também para a época, eles roubaram até as vestes deste homem. Então, esse é um detalhe importante, porque uma vez que os diferentes grupos étnicos, eles eram caracterizados e costumavam ser caracterizados pelos seus trajes diferentes, né? Então, cada grupo étnico tinha um traje diferente, né? Uma característica. Então, como aquele homem estava praticamente nu, sem roupa, era impossível, né, de saber se ele era um judeu ou não. Vamos lembrar de novo daquilo que eu falei no princípio, né? Talvez se fosse caracterizado que ele era um judeu, talvez ele tivesse recebido o auxílio, não é, de um outro judeu, ou do levita ou do sacerdote, mas o que parece que não, não é? Que não dava para se caracterizar que tipo de pessoa ele era. E também Jesus, acho que ao contar a história, faz isso com esse propósito. Bom, como eu disse, como Jericó era uma localidade onde os sacerdotes costumavam a permanecer quando não estavam em serviço, não é? Era próximo ali de Jerusalém, pode ser também que ele estivesse voltando para casa após ter concluído o período de serviços no templo, porque imaginando que a gente sempre faz a menção de que, olha, o sacerdote e o levita, eles não puderam, não fizeram o esforço para socorrer, porque eles talvez estivessem indo oficiar no templo, e aí por isso não quiseram parar, tinham os seus problemas religiosos para poder cuidar e tal, mas na verdade o texto está dizendo que eles estavam descendo. Então provavelmente esse sacerdote já havia oficiado no templo, já havia feito a sua função e estava voltando, não é? Após ter concluído o seu período de serviços no templo. Agora, pode haver muitas razões pelas quais o sacerdote não prestou socorro àquele homem, mas existem pelo menos duas razões bem certas pelas quais ele não socorreria aquele homem. Primeiro, talvez ele estivesse pensando que se tratava de um pecador, não é? E se parasse para ajudá-lo, isso poderia fazer com que ele estivesse se opondo ao justo castigo de Deus, não é? Porque, irmãos, uma outra coisa comum na mentalidade judaica do primeiro século, entre os judeus, e principalmente entre os religiosos, os sacerdotes, porque isso influenciava diretamente no serviço em que eles executavam, não é? Era muito comum eles enxergar uma desventura da vida como um castigo de Deus por algum pecado cometido. Então pode ser que esse seja um dos motivos pelo qual o sacerdote não parou. Bom, se está lá jogado, eu sei que isso daí é uma negligência justificada, né? Mas é muito característico do religioso judeu do primeiro século, não é? Está lá o cara jogado, machucado. Provavelmente ele passou por alguma desventura, está ali daquele jeito, por um castigo divino, por um pecado cometido. Essa associação de momentos difíceis e ruins da vida do ser humano, associar ao pecado e a um castigo de Deus, era algo comum, e isso foi disseminado principalmente na igreja americana, e depois foi transportado para a igreja brasileira, porque a igreja brasileira é assim, né? Infelizmente ela compra os pacotes, né? Dos de fora, e quando essa teologia da pseudo, né, prosperidade, ela
desembarcou em solo brasileiro em meados dos anos 70, finais dos anos 70, início dos anos 80 com muito mais força, também era pregado por eles isso. Se você está passando dificuldade, não sei se vocês já escutaram isso, talvez seja isso algo que não seja estranho a vocês. Se você está passando algum tipo de dificuldade, se você está vivendo na pobreza e tal, isso aí é pecado. Doença é pecado. Você tem que exercitar a sua fé, você tem que mudar a sua vida e tudo mais. Então isso era comum no judeu do primeiro século. Vocês se recordam que numa das pregações aqui do pastor Nenê alguns meses atrás, o pastor pregou falando sobre o cego de Jericó, não é? O cego que eles disseram assim, olha, os discípulos, Senhor, mas o cego de nascença, melhor dizendo, por que ele é cego? Quem pecou? Ele ou seus pais? Então toda doença, toda desventura da vida, eles associavam a pecado, a falha. Então o sacerdote, vendo aquele homem machucado lá, na mentalidade dele pode ter surgido a ideia de que isso aí é Deus tratando com ele, e eu não tenho nada a ver com isso, e de maneira alguma eu iria interferir no juízo de Deus num ser humano, né? Bom, e uma outra questão, como sacerdote que era, ele também não desejava profanar-se, né? Tocando, ou mesmo se aproximando de um gentil ou de um morto, que era proibido pela lei. Então, logo após ele ter concluído as suas obrigações no templo, tal profanação seria muito humilhante, né? Pois isso era considerado uma ameaça à pureza espiritual de uma pessoa, e principalmente do sacerdote. Então, há aí duas questões que podem estar relacionadas ao sacerdote ter negligenciado o fato daquele homem estar precisando de ajuda. Mas também Jesus, no versículo 32, tem o outro personagem que também é negligente em relação a assistir à necessidade daquele que precisava, que é o levita, né? E o levita, eles eram designados para ajudar os sacerdotes, né, nos seus serviços do templo. E como eles não estavam presos às mesmas regras que os sacerdotes, mas nada o impedia, né, de ter ido lá e socorrido o homem, mas ele não fez, não é? Ele não fez. O levita tinha muita proximidade com o sacerdote, talvez também pudesse pensar que se fosse visto ali por um dos sacerdotes naquela região, isso ia ficar ruim, não é verdade? Isso para o levita do primeiro século, tá bom? E só para abrir um adendo, não existe mais levita, tá bom, meus irmãos? Desculpa acabar com os sonhos dos tocadores, mas não tem mais levita hoje, tá? Levita é só os descendentes da tribo de Levi, tá? Não tem mais descendentes da tribo de Levi, não tem mais oficiação de templo, não tem mais sacrifício, não há mais necessidade de levita, e a não ser que você seja filho e descendente de alguém que se chama Levi, você não é um levita. Bom, logo após esse momento em que Jesus insere esses dois personagens, no versículo 33 em diante, aí o negócio vai ficar pesado. Olha o que Jesus diz assim, está continuando aqui, versículo 33. Vocês estão acompanhando aí comigo? Estão? Vamos lá, diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Versículo 34, então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Olha aí esse quarto personagem que Jesus vai inserir aí na sua história, que agora, irmãos, a chegada deste personagem, este samaritano, com certeza pegou os ouvintes de surpresa. Naqueles tempos, quando a intenção era de classificar, preste bem atenção nisso,
a postura religiosa entre extremos representados, de um lado pelas elites religiosas e de outro lado pelas pessoas comuns, costumavam se colocar o sacerdote em primeiro lugar, tá certo? Estão classificando as pessoas religiosamente. Então, em primeiro lugar, o sacerdote, em segundo lugar, o levita, aí em terceiro lugar, ou por último dentro dessa classificação, o judeu. Não é? O judeu. Talvez os ouvintes de Jesus e até o próprio doutor da lei, eles esperassem que Jesus, ou teriam imaginado, né, que Jesus acrescentaria essa terceira personagem, que seria um judeu leigo, né? Um judeu que não tinha nenhuma ligação com os ofícios religiosos. Que talvez fosse esse que iria cuidar do homem ferido. Mas em vez disso, Jesus surpreende a todos e introduz na história um samaritano. Irmãos, acho que quando Jesus coloca esse samaritano e o põe como o mocinho da história, talvez não seja com a mesma intensidade, o choque, mas só para nós compreendermos, porque é algo que está mais próximo do nosso dia a dia em relação ao que se passa, por exemplo, no Oriente Médio. Era como se Jesus estivesse colocado na história e essa história se chamasse o bom palestino em relação ao judeu dos nossos dias, ao Israel de hoje. Você imagina um judeu, né, colocando um palestino como alguém bom e acima de líderes religiosos. Isso era um choque muito grande, irmãos, e era justamente o que esse samaritano representava, né? Ao transformar em herói uma pessoa que era desprezada por todos, e por alguns motivos, eu até vou comentar com os irmãos, né? O samaritano era uma figura desprezível para o judeu do primeiro século. E ao colocá-lo como herói, Jesus deixa os seus ouvintes em uma situação difícil. E também se coloca numa situação difícil. Eu imagino a cara daqueles ouvintes de Jesus, quando Jesus dá esse desfecho final, atribuindo o benefício do cuidado a um samaritano. Não é? Irmãos, ao mesmo tempo em que talvez eles estivessem querendo descobrir qual que é o papel deles próprios dentro dessa história, né? Uma coisa eu posso dizer com toda certeza e sem sombra de dúvidas para os irmãos: eles não queriam se identificar nem com o sacerdote nem com o levita, e muito menos com um samaritano. Os samaritanos, irmãos, eles surgiram num período do cativeiro assírio, quando o povo de Israel, ele se mistura com outros povos, né, os povos assírios e outras crenças. É mais ou menos assim, para resumir rápido, né? Houve um momento da história de Israel em que Israel se divide. O reino ele era unido, os primeiros 3 monarcas, né, Saul, Davi e Salomão, era um período em que o reino era chamado o Reino Unido. Depois, com a ascensão de Roboão, filho de Salomão, ao trono, eles têm um impasse político. Não dá tempo da gente falar sobre isso por questões de tributos. E aí um exilado que estava lá no Egito, que era inimigo político de Salomão, sabe que o seu filho toma o poder, que Salomão morreu, ele volta, tenta conversar com Salomão,
com Roboão, filho de Salomão, mas não dá muito certo, há um impasse entre eles, e aí o reino se divide. 10 tribos ficam com Jeroboão, que é esse exilado, e outras 2 tribos ficam fiéis a Roboão. Nesse período o reino se divide, cada um é uma nação diferente, não é? A nação do norte é Israel, com a sua capital Samaria. A nação do sul é Judá, com a capital Jerusalém. E é justamente esse reino do norte, que é Israel, ele é levado cativo pelos assírios. E chegando lá, judeus, eles se relacionam, não é? Com os assírios e começam eu diria, a se misturar, não somente o povo em si, mas as suas crenças também. E então, a descendência de judeus, de israelitas, melhor dizendo, e de assírios, vai dar origem aos samaritanos, que para o judeu, a sua própria existência era uma violação da lei. Era um povo que existiu por causa de uma violação da lei. Um ajuntamento misto com um povo gentílico, né? Um povo pagão. E aí, eles têm que conviver historicamente, né? E convivem até hoje, né? Historicamente, né? Nessa animosidade, né? E principalmente com muita fluência lá no período do primeiro século. Haja vista que já naquele momento, o historiador judeu chamado Flávio Joséfos, o Flávio Joséfos, ele relata no seu livro A História dos Hebreus, que já no período de Jesus, naquele período do ministério terreno de Jesus, um grupo de samaritanos, eles profanaram o templo, jogando ossos, cadáveres no templo, só para afrontar os judeus. Então eles eles já não se davam, né, por uma questão de existência, e estavam num clima totalmente ruim entre eles. E aí Jesus já põe esse rapaz samaritano como o mocinho da história. A questão do samaritano era tão ruim para o judeu irmãos, que o termo samaritano ele era usado de forma pejorativa para descrever um judeu que relaxava na sua tradição religiosa. Eles chamavam de samaritano, não é? Inclusive, quando Jesus, em um determinado momento do seu ministério, está lá relatado em João, no capítulo 8, quando Jesus ele questiona a paternidade divina dos judeus, né? Eles estão num debate, um pouquinho antes no início do capítulo 8, eles estão num debate lá que os judeus dizem, não, Abraão, nós somos da descendência de Abraão, Deus é o nosso pai também. Jesus questiona a paternidade divina desses judeus, e aí no final da conversa, lá em meados do versículo 48 do capítulo 8, se não me falha a memória, ele diz assim, os judeus dizem assim, nós não dissemos acertadamente que tu és um samaritano e tem demônio? Eles se voltam para Jesus e dizem assim, olha, eles estão irados, né? Então vamos afrontá-lo, vamos diminuí-lo, vamos adjetivá-lo de uma maneira pejorativa. Aí eles dizem assim, você é um samaritano e tem demônio ainda. Portanto, o samaritano era uma pessoa não grata, né, para o judeu, não é? É isso mesmo o texto que eu falei? 8:48, né? Tá. Mas, diferente, irmãos, do sacerdote e do levita, o samaritano ele se compadeceu, né, com o estado do homem, ele parou para ajudá-lo. O texto que nós lemos diz que ele enfaixou-lhe as feridas, ele o levou para uma hospedaria, né? E se ele estava na estrada que ia para Jericó, provavelmente a hospedaria mais próxima ficava em Jericó, justamente o lugar onde os samaritanos não eram bem-vindos. E ele fez questão, segundo o relato de Jesus, de levar esse homem que estava machucado, abandonado, inconsciente, para um lugar seguro
e dar os primeiros cuidados, né? O texto diz no versículo 35: no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Ele ainda paga para o hospedeiro adiantado, né? 2 denários. Lembra quando nós falávamos da multiplicação dos pães? Lá em João capítulo 6, numa dessas quartas-feiras atrás, que Filipe diz assim: olha, mas 200 denários não daria para comprar comida e alimentar todo esse povo. E eu disse aos irmãos que 200 denários, um denário, o denário ele é uma moeda romana de prata, que vale o equivalente a um dia de serviço braçal. Então aqui o que o samaritano está fazendo é o seguinte: eu estou pagando 2 denários, é o equivalente a 2 dias de serviço braçal. Não era pouca coisa para que você cuide desse homem. Parece que as coisas não estavam bem aos ouvidos daqueles que ouviram Jesus, e principalmente do doutor da lei, né? Versículos 36 e 37 que finalizam, diz assim: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Irmãos, Jesus ele repete as palavras do doutor da lei. Em vez de dar sequência a esse jogo de definir no debate, né, quem é o próximo e quem não era o próximo, né, Jesus ele ressalta que o próximo é aquele que, no mínimo, né, foi generoso e amável, né, e fora o samaritano. E outra coisa, o samaritano que não tinha qualquer obrigação étnica nem social com esse homem caído. Ele foi lá, incondicionalmente, né, foi lá e ajudou, foi lá e socorreu, foi lá e exerceu misericórdia. Jesus, neste momento, ele muda o foco, não é mais sobre quem merece o meu amor, mas é sobre quem eu escolho amar. Jesus ele transforma esse debate legalista num discurso ético. Jesus está falando de ética, é assim que tem que ser feito, é assim que deve se proceder. Irmãos, não é mais sobre o que se faz para herdar a vida eterna. Agora é como age alguém que tem a vida eterna. Amém? O caminho aqui não é uma resposta para eles, nem para nós, igreja do século 21, sobre o que nós devemos fazer para ganhar vida eterna. Nós absolutamente nada. Não há nada que possamos fazer ou que pudéssemos ter feito para herdarmos a vida eterna. O caminho que Jesus mostra aqui é como age alguém que tem a vida eterna, que foi conquistada por Jesus na cruz. Aleluia. Essa é a questão. A questão aqui não é quem é o meu próximo, mas é se eu estou sendo o próximo para os necessitados que Deus põe em meu caminho. A questão aqui, irmãos, para nós hoje, não é pontuar quem são as pessoas que nós devemos prestar auxílio ou exercer misericórdia. A questão é: nós seremos aqueles que irão estender as mãos e exercer misericórdia para quem quer que seja, mesmo para aqueles que não fazem parte do nosso grupo? Como nós classificamos o próximo? Como fariseu do primeiro século?
que entendia que o próximo era somente alguém que fazia parte do seu grupo? Como a igreja de hoje classifica o seu próximo? Será que a nossa visão de próximo é limitada como um doutor da lei, um teólogo judeu? Ou será que nós temos a visão de Deus ampliada no que diz respeito ao exercício da misericórdia ao outro? De alguém? O pastor disse assim, que a pergunta talvez não seja quem é o meu próximo, do doutor da lei. Responde de outra forma, né? E dentro da história que Jesus conta, dentro do ensinamento de Jesus, ele transfere isso para quem está ouvindo. A questão é, você é o próximo de alguém? Irmãos, para Jesus, o amor, quando ele relata isso, e ele expõe, ele desmascara os religiosos ali, intencionalmente. Para Jesus, amor é algo que você pratica, não que você diz. Amém? É algo que se faz. Amor é ação. A parábola, ela revela aqui dois tipos de pecado e dois tipos de pecadores. Os assaltantes, né, que usam de violência para atacar o viajante, e o sacerdote e o levita, que o atacam com a indiferença. Tiago, o apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, versículo 17, tem um texto que é muito conhecido nosso. Ele diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém, irmãos? Isso não é para doutor da lei, isso não é para advogado da lei, isso não é para escriba, isso não é para o fariseu, isso não é para o teólogo judeu, isso é para todos nós. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, a oportunidade de fazer o bem, essa oportunidade desperdiçada de fazer o bem é equivalente a fazer o mal. Porque que benefício trouxe ao necessitado o levita e o sacerdote, com toda a sua bagagem religiosa? Nenhum. Desperdiçar fazer o bem é a mesma coisa que fazer o mal. Eu quero encerrar contando um episódio que eu li há muitos anos atrás num livro que foi escrito pelo ex-presidente americano, o Jimmy Carter. Inclusive, o Jimmy Carter faleceu, acho que aos 100 anos, há pouco tempo, né? Poucos meses, Jimmy Carter. E eu li um livro que eu indico esse livro para os irmãos, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, é um livro transformador. Chama-se Memórias Espirituais, de Jimmy Carter. E o Jimmy Carter, numa das suas andanças evangelísticas, ele estava com um pastor cubano chamado Eloy Cruz, um pastor evangelista. Numa das suas andanças evangelísticas, ele acompanhava o pastor Eloy Cruz, e ele disse assim, que ele relata no livro, que ele observava como aquele pastor ele era amoroso, cuidadoso, né? Atencioso com as pessoas, qualquer que fossem as pessoas. Ele diz no livro que o pastor Eloy Cruz, ele exalava amor. E aí ele ficou intrigado, porque ele falou, como
como pode ser tão amoroso assim com todos? E aí ele tem um momento a sós com o pastor Eloy Cruz, e ele disse ao pastor Eloy Cruz assim: como é que o senhor consegue ser tão amoroso, tão dedicado a todas as pessoas? E o pastor Eloy Cruz respondeu o seguinte, ele disse assim: eu, semelhante a Jesus, o meu Senhor, aprendi que na vida eu só tenho 2 amores: a Deus e a pessoa que estiver mais próxima de mim em um determinado momento. Irmãos, esse é um exemplo para a igreja do Senhor, para nós seguirmos. 2 amores: amar a Deus e a qualquer pessoa que estiver próxima de nós, que necessite da nossa ajuda, da nossa palavra, do nosso conforto, do nosso exercício de misericórdia. Amém, meus irmãos? Que Deus possa tocar os nossos corações através destas palavras, desta história de Jesus, ao ponto que nós não percamos a oportunidade de exercer misericórdia com aqueles que Deus coloca em nossos caminhos. Que a igreja não endureça o seu coração. Quando eu falo igreja, a igreja nós. Que nós não nos acostumemos com o mundo em que vivemos, como o apóstolo João diz na sua primeira epístola, que nós não nos conformemos com esse mundo, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito no cuidado ao próximo. Amém? Acho que esse é o grande ensino de Jesus. Para o doutor da lei, para os seus ouvintes, para mim, para vocês, para todos. Amém? Que assim seja, Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus com a nossa oração, com a nossa gratidão a Ele, por tudo que Ele é.